A paz do Senhor. Mais uma vez, né? Estou aqui trazendo uma mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração, né? Algumas coisas me chamaram a atenção. Na verdade, são muitas coisas, né? Porque tem coisas que acontecem que às vezes não é diferente de coisas que acontecem na nossa vida, né? E de repente essa mensagem aqui eu vou trazer hoje, de repente pode falar ao seu coração, de repente está passando por algo semelhante, né? E só para você saber que tudo tem solução, né? Porque de repente pode acontecer de você olhar assim e você se ver cercado por algum problema, por alguma situação, né? Por seus inimigos, ninguém sabe pelo que cercado, mas aí você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, não, não tem solução, né? Não tem. Mas eu quero te dizer que tem solução sim. E eu vou te dizer de que forma tem solução, né? Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade, agradecer os meus amigos, né? Porque eu creio que ainda aqui nós temos amigos sim, né? Amigos de verdade e a gente ora para isso, para que a gente tenha amigos em todos os momentos, né? E que o Senhor vai não só nos abençoar, mas abençoar os nossos amigos também, né? Aqueles que está conosco todos os momentos, né? Nos aconselhando, ou então de alguma forma falando, ó, eu estou aqui, entendeu? De alguma forma está ali, mesmo que eles saibam, né, que a situação não, né? A situação não tá legal, né? Tá tão complicado, né? Porque tem pessoas que sabem disso, né? E que são pessoas que elas, de alguma forma, elas facilitam, né, a nossa vida, de alguma forma elas traz, né, um acalento, né, como é que é, como poderia dizer? É, uma tranquilidade, né? E nos lembra que Deus existe o tempo todo, né? Não que a gente esqueça, né? Mas sempre vem reforçar isso, é muito bom, né? Mas entrando para a mensagem, né, eu andei meditando nessa mensagem e eu confesso que durante essa mensagem eu me emocionei demais e vocês não vão acreditar por quê. Porque na verdade a mensagem ela é emocionante, né? Pessoas morrem, pessoas sofrendo, pessoas, né, com várias dificuldades. E a história começa como o rei da Síria cercou Israel. Israel estava bem tranquilo, né? No seu dia a dia normal, e de repente o rei da Síria decidiu cercar, né, Samaria. Simplesmente cercou, né? E ali não entrava comida, creio assim, né? Não saía comida de maneira nenhuma, né? Ninguém entrava, ninguém saía, né? Pensa, uma cidade que nem se relacionar com outras pessoas, né? Eles podiam, de maneira nenhuma, estavam cercados. E quem peitaria aquele exército ali para poder entrar naquela cidade? Ninguém. Então aquela cidade ela ficou isolada, né? De repente você está se sentindo assim, isolado, porque você não pode ir até a pessoa ou até as pessoas que você quer ir e ninguém pode chegar até você porque estão impedidos, né? Impedidos. Então, essa cidade ela estava assim. E com o tempo foi passando, lá uma comida assim que jamais eu comeria, né? Passou a valer quase ouro, né? Valer prata, e prata tem o seu valor. Era um valor altíssimo, né? Uma cabeça de jumento passou a valer assim uma fortuna. E as pessoas que tinham dinheiro compravam, né? Então a cidade ficou com muita fome, fome demais, muita fome. E conforme eu fui lendo a mensagem, eu notei que muitas pessoas morreram, né? Tanto que fala que alguns tinham morrido e que aqueles ali também iam morrer, entendeu? Então, muitas pessoas já estavam morrendo de fome, né? De fome. E eu fiquei imaginando aquela cidade, porque quando a cidade está sendo atacada, quando uma cidade ela está cercada mesmo, né, pelo seu inimigo, não é só aquela situação ali. São pessoas que ficam doentes, são pessoas que são atingidas, né? São pessoas que estão, né, separadas de repente do seu país ou separada, né, da cidade que a pessoa mora, né? Ela está ali uma situação muito complicada. Então,
Samaria estava vivendo isso, né? Muitas pessoas estavam longe das suas pessoas queridas, estavam passando fome, né? Pessoas doentes, pessoas morrendo. Estava um caos aquela cidade, né? E fora que tinha um exército lá fora, né? Cercando, né? De repente ameaçando, de repente falando agora é o seu fim, porque quantas pessoas recebem, né? Eu mesmo já recebi algumas vezes na minha vida, ó, é o fim, já era, né? Já era, né? Alguns seus já está enterrado, outros já está no hospital, né? Tem amigos da gente, às vezes, tem amigos da gente no hospital, né? Que as pessoas falam, já era, né? Outros já estão mortos, outros já estão presos, então é o fim para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda não é o fim. Se alguém falou para você que isso aconteceu de ruim, aquilo aconteceu de ruim, aquilo outro aconteceu de ruim, deixa eu te falar, ainda não é o fim. Deus não deu a última palavra ainda. Samaria estava cercada, mas Deus não deu a última, não tinha dado ainda a última palavra. De maneira nenhuma. Então não desista, não desanima se alguém acha que te deu a última palavra. Se chegou para você e falou que era o fim. Não, você está com uma doença terminal, é o fim. Não acredita. Isso é mentira de Satanás. Ele simplesmente está te amedrontando. Não é o fim. Então Samaria, como eu falei, foi cercada, pessoas já estavam morrendo, né? Comida ali já não tinha mais, de maneira nenhuma, e eu te provo depois, conforme for passando, né? Já não tinha mesmo, né? Então, conforme o tempo foi passando, eu li algo que eu fiquei assim, né, impressionada. Foi várias passagens, mas foram duas que me chamou a atenção. Então, o rei resolveu andar pela cidade, né? Creio eu que ele via aquele desespero daquela cidade, né? Tantas pessoas sofrendo, né? Vendo que tinha um exército do outro lado ameaçando, né? E eles estavam ali morrendo à míngua, né? Então ele viu uma mulher gritando, pedindo socorro. E ele respondeu para ela assim: eu não posso te ajudar. Quem pode te ajudar é Deus, porque eu não posso te dar nem cevada e nem vinho. Aí que eu achei interessante, né? O rei também não tinha o que comer, né? Não tinha, de maneira nenhuma. Mas ele, mesmo assim, ele quis saber o que aquela mulher queria. E ela contou que uma mulher fez uma proposta para ele, para ela, né? Que, que naquele dia elas comeriam o filho dessa mulher. E que no outro dia elas comeriam o filho dela, da outra. Só que quando chegou no outro dia, a outra escondeu o filho e ela, né, ficou frustrada. E ela foi contar isso para o rei. E o rei, quando ouviu aquilo, ele entrou em desespero. Ele já não estava bem, né, porque a situação já não estava boa. E não ouviu uma coisa dessa, ele entrou em desespero. E ele rasgou as suas vestes. E diz, né, a Bíblia, que todo o povo viu a roupa grosseira que estava por baixo daquela roupa que ele rasgou, né? Então, as roupas íntimas dele estavam, né, como pano de saco. A Bíblia diz que pano de saco, né, é como se fosse uma humilhação diante de Deus. E isso eu me emocionei demais, né? Eu me emocionei porque aquele rei, ninguém sabia que ele estava, né, com roupa grosseira por baixo daquela roupa. Ninguém sabia que ele estava se humilhando diante de Deus. Ninguém sabia que ele estava de luto. Ninguém sabia de maneira nenhuma, mas aquele rei, ele estava se humilhando diante de Deus. Qual é o tipo de roupa que você tem vestido? Se alguém tirar sua roupa hoje, ver você com uma roupa, né, mais ou menos íntima, como é que as pessoas vão te ver? Como é que você reage
ao ver um povo sofrendo, ao ver um povo morrendo, ao ver um povo pedindo socorro, como é que você reage? Aquele rei poderia falar assim: eu sou rei, eu tenho dinheiro, né? Eu tenho, né? Já guardei minhas economias, já guardei algumas coisas, essas comidas que eu tenho, vou guardar só para mim, vou dar um jeito de fugir, vou dar um jeito de fazer alguma coisa, vou passear. Esses povos aí que se vira, mas ele não. A Bíblia não diz que o povo estava em luto, que o povo estava de pano de saco, que o povo estava clamando a Deus. Não diz. Mas o que me chamou a atenção foi que aquele rei, mesmo ninguém sabendo, ele estava clamando a Deus. Você está clamando a quem? Quantas pessoas estão se humilhando por Deus errado? Hoje, esses dias mesmo, tem ficado muito triste. Tem gente se prostrando diante de seres humanos. Seres humanos são como nós. Na Bíblia diz que nem os anjos, né, a gente pode se adorar. Nós devemos adorar somente a Deus. A quem que você está adorando? Será que Deus está satisfeito com a sua adoração? Será que você está clamando pelo momento que você está passando hoje, você vendo pessoas sofrendo ao seu lado? Você está clamando a qual é o Deus que você está clamando? Porque quando aquele rei clamou a Deus, ele estava clamando a Deus e isso quer dizer que ele falava para Deus que era só Deus que poderia dar jeito naquilo. Ele não poderia fazer mais nada. Mais nada. Então, quando ele tirou aquela roupa, todos viram como ele estava por baixo. Nossa, como eu chorei. Eu sentei e eu chorei. Não tem como não chorar. Aí é que eu te pergunto, como é que no momento de crises, né, de crise, não é possível que as pessoas não estão vendo? Tem coisas que eu fico observando assim. Falo, gente, será que as pessoas não veem isso? Não estão vendo isso, né? São pessoas preocupadas com fama, preocupadas com dinheiro, preocupadas com festa, preocupadas com posição, preocupadas com atenção, preocupadas com sei mais o quê. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas passando fome, tem pessoas sendo enganadas, tem pessoas pedindo, pelo amor de Deus, socorro. E tem pessoas ignorando, né? Tem pessoas ignorando isso. Não tem como a pessoa curtir a vida, né? Com tantas pessoas sofrendo. Quantas pessoas, né? Porque o Senhor tem falado isso comigo, né? Que tem muitas pessoas sofrendo. Não é só uma, duas pessoas que estão sofrendo, são várias pessoas, né? Que é para a gente usar a nossa fé, porque tem muitas pessoas sofrendo também. Então a gente não pode ignorar de maneira nenhuma. A gente tem que dar um jeito, né? Porque a união faz a força. A união faz a força. Essa é a verdade. E querendo ou não, né? De repente você está passando por isso. Tem pessoas assim, passando por essa situação, né? Sendo vigiados 24 horas por dia, sendo impedidos de viver. Tem pessoas assim, sendo impedidas de ir e vir, sendo impedidas de comprar, sendo impedidas de vender, sendo impedidas, né, de viver em família, sendo impedidas de ter amigos, sendo impedidas, né, de fazer muitas coisas, de fazer ter um lazer, né? Enquanto os nossos inimigos estão no lazer, curtindo a vida, né? De repente, até com dinheiro nosso, né? Quantos aí que estão morrendo porque não tem um remédio, não tem, né, comida direito em casa, não tem como sobreviver, né? E o ataque é constante. É ataque constante, não pode falar nada, tem que viver na surdina, né? Não sei se a palavra é essa, tem que viver no calado, na verdade, corrigindo. Não pode falar nada, entendeu? E na fala, fica caladinho. Tem pessoas que falam isso, fica caladinho, não fala nada. Fica só na caladinha. Se falar, né? Vai viver sua vida, vai trabalhar, vai viver com a sua família, entendeu? Que é tipo assim, você viva a sua vida aí, calada, que a gente viva a nossa aqui, né? Do jeito que a gente quer viver. Enquanto isso, tem muitas pessoas, né, que estão morrendo. Tem muitas pessoas, né, que estão pedindo socorro, como aquela mulher, né? Porque acho que na loucura, infelizmente, né, aquela mulher matou o filho dela,
entendeu? Infelizmente aconteceu isso, por isso que o rei, né, entrou em desespero, porque a fome estava deixando as pessoas malucas. Porque a verdade é, para uma mãe fazer uma coisa dessa, ela não está bem da cabeça, de maneira nenhuma. Você tá entendendo? Então é triste a gente ver a situação de algumas pessoas, porque na verdade essa história foi uma realidade, né? Foi uma realidade, mas teve jeito. Então, aquele rei falou que na mesma hora que ele rasgou as vestes dele, ele falou que ia atrás do profeta Eliseu, que ia cortar a cabeça dele, né? Porque ele viu aquilo tudo ali e não suportou, ele se revoltou. E então ele se revoltou na mesma hora contra Deus, né? E contra, porque cada dia estava piorando, e é verdade. Você está numa situação, parece que cada dia mais o cerco vai, né? Vai se cercando, vai apertando, na verdade, né? E o inimigo, ele fica como se nada estivesse acontecendo, né? Fica como se não está acontecendo nada. Mas só Deus sabe o que aquelas pessoas dentro daquela cidade estavam passando, né? Que o inimigo que às vezes quer dar uma que não está acontecendo nada, né? Mas por debaixo do pano, né? Ou naquela cidade ali, a história não foi toda contada, muitas coisas ruins aconteceram. Não ficou contando ali detalhe, né? Que um soldado morreu assim, né? Que uma outra mulher morreu assado, ou que aquela pessoa morreu daquele outro jeito. Não tem detalhamento ali naquela história, só fala que o cerco, que a cidade foi cercada, né? Se ela foi cercada, coisa horrorosa aconteceu ali naquela cidade. Até que chegou o ponto do rei, né, falar que ia cortar a cabeça daquele profeta, como se a culpa fosse de Deus, que começou a se revoltar contra Deus. Não adianta você se revoltar contra Deus. Não adianta você se revoltar, né, contra o profeta, né? Da a outra mensagem eu falei, o profeta não tem nada a ver com isso, né? O profeta só é o mensageiro de Deus. Então, o rei se revoltou e foi falar realmente com o profeta. Só que quando ele chegou até o profeta, né, o profeta já sabia que Deus já tinha avisado, né? E o profeta estava ali reunido, né, com os grandão lá daquele lugar. E aí o que acontece? Quando o rei falou com ele falou assim: olha, amanhã, né? Amanhã, nesta mesma hora, né? Você vai comprar, né? Trigo ou cevada, não sei o nome, eu lembro mais, mas acho que foi cevada, o trigo, por, por tanto, né? E aí, isso foi a mensagem que Deus, usando o profeta Eliseu, né? Ele falou com o rei, porque o rei queria, na verdade, matar o Eliseu. Só que aí, quando o rei foi até Eliseu para, né, pegar ele para matar, o Eliseu falou assim: assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, né, você vai comprar. Aí ele falou a quantidade de coisas, né? Então ele quis dizer que ia ter muita fartura. Só que o ajudante do rei, ele falou que nem se Deus abrisse as janelas do céu que iria acontecer aquilo ali, né? Então Eliseu abriu a boca e falou: vai acontecer sim, mas você não vai comer de maneira nenhuma, né? Então tem muita gente do nosso lado, mas ele não acredita naquilo que Deus pode fazer. Fala até, né? Acredita até em Deus, que ele falou nem que Deus, então ele acreditava em Deus, né? Ele acreditava em Deus, só não acreditava que Deus poderia fazer, né? E eu falo o seguinte, Deus, tem muitas pessoas, né, que de repente chega para você e fala, é o fim, acabou, né? Não sei se eu já falei isso, né? Acho que no começo eu falei, acabou, né? Acabou para você, acabou para fulano de tal, acabou, mas Deus ainda não deu a última palavra, de maneira nenhuma. Deus vai dar a última palavra. E eu creio que Deus honrou, sabe quem? O rei, que por mais que ele se revoltou depois que ele entrou em desespero, mas quando ele rasgou as vestes dele, né? Como eu falei que o único jeito que tinha era clamar a Deus. Eu creio que aquele homem clamava a Deus, mesmo sem ninguém saber. Aquele rei clamava pelo povo dele. Será que você está clamando pelo seu povo? Será que realmente você acredita, né, em Deus?
Ou você fala assim, eu acredito em Deus, porque aquele ajudante do rei, ele sabia que Deus existia, né? Ele até acreditava, só não acreditava que Deus poderia fazer um milagre, né? Então, de repente, tem muita gente do nosso lado que não acredita que Deus pode fazer um milagre. E eu falando com Jesus, né, de algumas coisas que eu ouvi, eu falei assim, agora só está faltando o Senhor agir. Eu não sei quando Jesus vai agir, né? Em muitas situações, tem muita gente passando por dificuldade extrema, passando por coisas dolorosas, por muita tristeza, por muita enfermidade, por muitas coisas sem explicação, né? Pedindo socorro. A gente vê pessoas pedindo socorro o tempo todo. Eu creio, se você fizer como esse rei fez, mesmo cercado, eu creio que ele dizia para Deus, Deus, somente o Senhor pode fazer. Se você clamar a Deus, Deus vai fazer. Se você clamar a Deus, Deus vai dar a última palavra. E aquele povo foi abençoado por Deus, porque quando foi no outro dia, né? Quando aquele homem falou com o rei que amanhã, a essas horas, né? Ia ter fartura naquele lugar, né? Lá fora na cidade, fora da cidade, fora dos portões da cidade, tinham 4 leprosos. Eles não ficavam na cidade porque eles tinham sido, né? Não sei se eu poderia falar expulso da cidade, porque leprosos naquela época não poderia ficar na cidade. Quantas pessoas que estão longe da sociedade? De repente você está pensando assim, eu não valo nada, né? Ninguém gosta de mim. Não, de repente você está preso hoje em algum lugar e fala assim, olha, eu sinceramente não tenho mais valor, né? De repente você, por algum motivo, né, você foi banido de algum lugar. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu falo para você, assim como os leprosos, né? Como Deus usou os leprosos para poder fazer algo maravilhoso, algo extraordinário naquela cidade, Deus também vai usar você. É você que Deus quer usar. Porque aqueles 4 leprosos, eles estavam fora da cidade, não pertenciam à cidade porque eles eram doentes, aquela doença era contagiosa. Então eles ficavam nos portões da cidade, eles ficavam fora da cidade. Mas um dia, né, naquele dia, né, que Deus lançou a última palavra, que eu creio que era a última palavra que aquele rei falou, que aquele rei ouviu. E eu creio que de repente, né, ele só estava esperando aquela palavra, né? E aí aqueles leprosos falou assim, olha, na mesma hora, se a gente ficar aqui, né, que a gente já está fora da cidade, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente ir na cidade também, a gente vai morrer. A gente vai ficar aqui sentado esperando? Não vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte: nós vamos, né, até lá o acampamento dos sírios. Se eles deixarem a gente viver, viveremos. Se eles, né, quiserem nos matar, a gente morre também. Então, nós sentados aqui a gente não pode ficar. E aí aqueles leprosos se levantaram e foram até o acampamento dos sírios. Eles só esperaram anoitecer um pouquinho e foram até lá. Só que quando eles foram caminhando até lá, né, aqueles inimigos, né, do povo de Israel, aqueles inimigos do povo de Deus, veja só, para Deus fazer não precisa de muita coisa. Eu não sei como Deus vai agir na sua vida, como eu já falei na outra pregação e falo de novo. Deus tem várias formas para trabalhar. O inimigo pode estar cantando vitória, o inimigo pode falar já perdeu, o inimigo fala só já matei, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não tem jeito, mas para Deus tem. É só você clamar, né? Então aqueles leprosos, conforme eles iam andando em direção ao acampamento dos sírios, aquele exército começou a colocar na cabeça, né? Deus fez eles pensar que Israel tinha pago, né,
outros exércitos, né, como o exército até o exército dos egípcios, né, e pagou outro exército e juntou um exército só para atacar eles. E era um barulho muito grande, né? Como se realmente tivesse indo um exército muito grande atacar eles. E esses homens saíram dali desesperadamente. Saíram dali correndo, que deixaram tudo para trás. Depois, mais à frente, fala que esses soldados que tinham cercado Samaria, eles saíram tão correndo que eles saíram deixando arma para trás no meio do caminho, deixando roupa, deixando tudo que eles podiam deixar, né, para ficar mais leve, para correr, eles deixaram. E é assim que Deus vai fazer com o nosso inimigo. A gente tem que ter fé, que o nosso inimigo vai entrar num desespero tão grande, mas tão grande, que eles vão ter que largar tudo que eles, né, tudo que eu creio que de alguma forma, né, eles já tinham pego alguma coisa de Samaria. Que na verdade eles queriam, né, tomar espaço ali, tomar aquela cidade. Creio que mais cedo ou mais tarde eles iam tomar aquela cidade. Então eles saíram num desespero tão grande que largaram tudo para trás. E aí aqueles quatro leprosos, sabe aquelas pessoas, né, como eu já falei com você, que ninguém dá nada por elas? Então, de repente você não quer nem dar a entrada na sua casa, de repente você, né, você despreza, de repente você, né, vira no mar, mas de repente é essa pessoa que vai salvar a sua vida. É essa pessoa que vai te ajudar de alguma forma. É essa pessoa que vai fazer algo que vai deixar você de boca aberta. Então, aqueles leprosos chegaram naquele acampamento e eles viram, pensa você, morrendo de fome, morrendo de frio, morrendo de tudo, numa tristeza, numa angústia, e você chegar em um lugar, tem um foguinho aceso, né? Ter lenha queimando, ter carne assada, ter vinho, ter bebida à vontade, ter cavalos, né? Ter jumento, acho que tinha jumento também, ter uma cabana montadinha, roupa, joias. Foi assim que eles encontraram. Aqueles leprosos encontraram. Enquanto Samaria estava lá destruída, pessoas mortas, creio que já estava um mau cheiro danado, pessoas mortas, pessoas doentes, pessoas matando, né, filho, comendo cabeça de jumento, né? O rei desesperado, creio que o rei não estava nem dormindo, né? Enquanto isso, né, eles encontraram essa riqueza toda do inimigo. E aí eles comeram, eles beberam, esconderam, foi entrar em... Não era só uma tenda, eram várias tendas. Eles entraram numa tenda, depois entraram em outra, esconderam o que podiam esconder e falaram, olha, a gente não pode ficar calado. Se a gente não falar, a gente vai ser castigado. A gente tem que ir lá é hoje. Tem coisas, irmãos, que Deus, ele dá uma ordem e tem que ser hoje, né? Tem que ser hoje. Quando Deus dá a ordem, tem que ser na hora. Então, leprosos, na mesma hora, falando, vamos agora, nós temos que ir hoje. Olha que Deus já tinha falado que ia ser no outro dia, amanhã por essas horas. E aquele dia não tinha chegado ainda, ele estava, né? Tinha ido anoitecer, quando eles foram para pro Ciro, estava anoitecendo, creio que ali já era umas 10 horas, não sei que hora já era de noite já, né? Bem de noite. Mas eles falaram, vamos lá no palácio avisar o que está acontecendo. Então eles chegaram lá na portaria, né? Se eu posso dizer assim, na porta, avisaram lá os que estavam tomando conta, né? E aí chegaram lá no rei, o rei desconfiou, falou, não, estão querendo matar a gente, aquilo ali é armadilha. Mas mesmo assim, como eu já tinha comentado, alguém falou assim, olha, nós já temos já pessoas que morreram. Se eles for, né? Se eles morrer, né? Tipo assim, estamos tentando sobreviver. Pega aí uns 5 cavalos que sobraram, tinha sobrado 5 cavalos. Uma cidade só sobrar 5 cavalos, não existe, né? É uma forma de trabalhar, né? São animais que a gente trabalha, são animais que a gente, como transporte, animais que servem para a gente muitas coisas, né? E eles só tinham 5 cavalos. E aí pegaram alguns homens, né? E foram lá e chegaram lá e confirmaram que realmente tudo era verdade, né? Os inimigos tinham saído desesperados. E aí eles voltaram e avisaram o rei o que tinha acontecido. E aquele ajudante do rei que tinha, né?
que tinha duvidado que Deus ia fazer, que ele não acreditou, eles estavam aonde? Estavam na portaria. E aí, quando o rei liberou aquele povo para ir lá ver o acampamento do inimigo, aquele povo saiu no desespero, porque estava com fome, né? Estava desesperado com a vida nova. E aí, eles passando ali na portaria, pisoteou aquele homem e aquele homem morreu, né? Realmente ele viu, né, que Deus tinha feito o milagre, mas ele não comeu. Que a gente não venha a ser assim, né? Duvidar. Que às vezes a gente duvida, mas a gente fica caladinho. Vamos supor que as pessoas duvidam, mas fica caladinho. Mas outro não expressa. Eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não acredito naquilo. Acredita sim, Deus é um Deus do impossível, né? E a gente, né? A gente continua crendo, a gente continua esperando em Deus, né? O cerco pode apertar, a situação cada dia pode piorar, né? Que tem coisas que vai piorando, mas a gente vai vivendo pela fé, porque o justo ele vive pela fé. Não perca a sua fé. Creia que Deus vai fazer o impossível na sua vida. Quantas pessoas estão tristes nesse momento, né? Como eu falei, que o Senhor falou que tem muitos sofrendo, muitos passando por provações terríveis, né? Mas que era para a gente ter fé. Então, nós continuamos tendo fé. Não sabemos quando Deus vai entrar em ação, não sabemos como Deus vai agir, né? De repente, Deus pode usar um leproso, de repente, Deus pode usar outra pessoa, ou de repente, Ele mesmo pode descer, né? A verdade é essa. De repente, Deus mesmo ele pode descer. Deus tem as formas de trabalhar e ele não precisa explicar para ninguém, né? Então, que essa noite você possa ficar com essa palavra. É uma palavra simples, creio que, né, não tem muita profundidade, poderia te dar, né, falar algo, né, diferente, mas o que eu tenho para falar para você nessa hora é isso, né? Que não importa o que você esteja passando, que não importa se você está doente, não importa, né, se você não tem recursos, não importa se você está sendo perseguido por alguém, não importa se onde você está cercado, não importa se você está sendo vigiado 24 horas, não importa se você, né, não tem o que comer, né? Não importa o que esteja acontecendo com você, saiba que Deus está no controle. E se você clamar, né, ele ouve, né? Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se liga no Senhor, né? Fale com o Senhor, porque o Senhor tem boas novas para você. O Senhor tem boas notícias para você. Mas faça como aquele rei. Ele clamava e ninguém sabia. Que coisa mais linda, né? Coisa maravilhosa. Que coisa linda aquele rei, tão humilde, né? Humilde demais, a gente humilde, né? Faz as coisas, né, com humildade, mas ninguém precisa saber. Isso é bom demais, mas aquilo que a gente faz no oculto, né, o Senhor lhe mostra para todo mundo ver. E eu creio que, né, que Deus também vai te dar a vitória, assim como deu aquele rei.